Boa noite, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Estamos aí nos aproximando do Natal, final de ano, e nós estamos aqui já hoje, pela segunda vez, lembrando desta data tão significativa, tão importante para o cristianismo, o nascimento de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo de Deus, que se fez carne e veio habitar entre nós. É um momento muito especial quando nós podemos estar juntos para estudar a palavra do Senhor, poder abrir essa Bíblia sagrada, poder meditar nela, na sua mensagem, receber o conforto, a direção, a exortação que vem do nosso Deus. Somos de fato um povo privilegiado por termos um Deus vivo, temos um Deus que nos ouve, temos um Deus que veio até nós e está entre nós. Glória a Deus por isso. Por isso é muito bom estarmos aqui, é um momento de alegria e de gratidão, podermos estudar essa palavra tão maravilhosa. E o tema que nós temos dado para estes 4 estudos que iremos fazer, hoje é o segundo, é o confronto entre 2 reinos, que o Natal, ele vem nos mostrar que há de fato um conflito, um choque, um confronto entre o reino das trevas e o reino da luz, que é Jesus Cristo. Então tudo que você vê acontecendo no mundo é resultado deste confronto, um confronto que já foi vencido pela luz, porque diante da luz as trevas não prevalecem, mas é um confronto que ainda não chegou ao seu final, mas certamente chegará, e a vitória que nós já podemos experimentar, certamente será completa, definitiva, absoluta, e haverá novos céus e nova terra. É para lá que nós estamos caminhando. E o Natal vem nos lembrar de que esse tempo é muito precioso. Natal vem, nós queremos aqui que a gente olhe o Natal não como aquela ideia piedosa, um pouco mística, de uma criança lá numa manjedoura, precisando do nosso cuidado, precisando aí da nossa intervenção, quando, na verdade, o Natal vai nos dar coisas muito diferentes e muito mais interessante e profundo. Então hoje, nosso segundo estudo, no primeiro estudo, nós falamos que Jesus veio para vencer as trevas. A luz veio para vencer as trevas. O nosso estudo de hoje vai falar que Jesus veio para vencer a cegueira espiritual, a cegueira da humanidade, a cegueira do ser humano. Então ele veio, derrotou as trevas e ele veio também para vencer a cegueira espiritual do ser humano. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 1. Segundo a Coríntios 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto,
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos no amor de Jesus. Porque Deus, que diz: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Portanto, irmãos, o Natal é o confronto a esses dois reinos, é luz e trevas. E Cristo é o único caminho pelo qual as trevas podem ser vencidas. E somente por meio dele é que nós recebemos capacidade para ver. Diz o texto aí no versículo 6, né? Que essa luz resplandeceu em nosso coração, nos capacitando a ver a realidade deste mundo. E a capacidade, né, de Jesus de vencer a morte, de vencer as trevas, é porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele entende da natureza humana, porque Ele zela pela glória de Deus, e Ele então vence as trevas e vence a cegueira espiritual que o Deus desse século tem cegado o entendimento. E você já deve ter tido a experiência, né, de andar num lugar totalmente escuro. Pode ser pequeno, pode ser um quarto. Se você apagar tudo e fechar e não enxergar nada, você logo perde a direção. Você pensa que está indo numa direção, na hora que você olha, você está indo na outra direção. E é muito perigoso. E tropeça, cai, machuca, porque não sabe para onde está indo. Realmente a escuridão faz a gente perder a direção, o rumo, e causa grandes dificuldades, grandes problemas. E assim, esse mundo que nós estamos vivendo, né? Em completa trevas espirituais, trevas morais, né? E ao mesmo tempo que está nessas trevas, este mundo, ele é muito orgulhoso. Ele acha que ele é a coisa mais espetacular que o mundo já viu, e de fato a nossa civilização, ela é superior em todos os sentidos às outras gerações que já viveram antes de nós. Seu progresso tecnológico, a saúde hoje é muito melhor do que tempos atrás. O progresso material é muito grande, mas isso não tira as trevas espirituais da pessoa. E esse mundo vivendo dessa maneira, isso não é apenas algo lamentável, mas é algo mortal. Vai conduzir à morte. Em João 3, verso 19, Jesus diz qual é a condenação que pesa sobre esse mundo de trevas. Diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso, o mundo se esconde nas trevas, porque ele tem medo da luz. Em João 12, 46, Jesus disse: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Coisa maravilhosa pensarmos nesses propósitos do Natal. Jesus veio para nos tirar das trevas, para não permanecermos mais na escuridão espiritual. E nas suas últimas palavras, antes de ir para a cruz,
Jesus alertou os seus discípulos para a oposição, a hostilidade que eles iriam sofrer por causa do nome dele, de Jesus. Mas é interessante que ao invés de levar os seus discípulos para onde ele estaria, tirá-lo desse mundo de trevas, pelo contrário, Jesus envia os seus discípulos a esse mundo de trevas, para que, movidos pelo Espírito Santo, eles possam convencer o mundo do seu pecado, de que há uma justiça e de que há um Deus que é plenamente santo. Então nós somos enviados a este mundo. O Natal vem também para nos lembrar isso. Não é apenas ficarmos celebrando uma festinha de aniversário, mas há uma ordem para nós de irmos a este mundo. Então a gente poderia perguntar, né, quais são as credenciais que Jesus tem para tirar o mundo das suas trevas tão espessas e tão mortais. Então o Natal vem para mostrar que a autoridade que Jesus tem sobre a criação mostra que ele tem tal poder para livrar o mundo das trevas espirituais. Então o Natal precisa nos lembrar isso, irmãos, que esse Jesus que nasceu como uma criança, ele é a palavra criadora de Deus lá no início, quando Deus diz haja luz e houve luz, haja isso e houve. Isso é a palavra de Deus criadora, e essa palavra se tornou carne e habitou entre nós. Vamos nos lembrar disso, que Jesus tem autoridade porque ele estava lá no início criando todas as coisas. E a Bíblia nos fala diversas vezes, né, da grandeza estonteante deste universo. O Salmo 19, 1-4 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O Salmo 8, verso 1 diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus as tuas maravilhas. Coisa tremenda, irmãos, maravilhosa. E quando a gente olha para esse universo, né, muita gente não pensa na grandeza deste universo, né? E essa grandeza vem para nos humilhar, para mostrar que nós somos uma pequena poeira, né, invisível nesse universo tão grandioso. E o mundo, na sua cegueira, vem dizer que esse universo é resultado de um Big Bang, de uma explosão do nada. E a gente fica pensando, como é que o nada explode? É impossível nada explodir. De onde que veio? Mas o homem, na sua cegueira, como diz o texto que nós lemos, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento, diz que isso aí é por acaso, que nós somos frutos de uma evolução cega e chegamos onde chegamos por obra do acaso. Mas aqui no nosso estudo a gente fala, né, que a nossa galáxia é a Via Láctea, onde o sistema solar onde nós estamos é uma pequena parte escondida nessa galáxia, e diz que tem 100 bilhões de galáxias no universo. É algo que a gente não consegue imaginar. E uma mensagem viajando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo.
vai levar 15 bilhões de anos para chegar aos limites do universo conhecido. E Deus, e Jesus que nasceu no Natal é maior do que isso tudo, Ele criou isso tudo. Como não nos emocionarmos diante disso? Como ficarmos indiferentes a esse, pensar que esse Jesus foi quem criou tudo isso, está acima de tudo isso, reinando, e ao mesmo tempo, Ele é esse Deus que nos ama, que está conosco todos os dias. Gente, é maravilhoso demais. Maravilhoso demais. Como o ser humano pode ser tão, desculpa a expressão, tão tapado, mas as trevas têm cegado o seu entendimento. E esse Natal então deve nos lembrar que o Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador de todo este universo, Criador das nossas vidas, é o Senhor. Que Ele é a palavra criadora e que deixou a sua glória, assumindo a forma de servo, e para a nossa salvação, Ele foi obediente até a morte de cruz, para tirar de nós a cegueira espiritual. Pensar que foi por mim, que foi por você, né? Que nesse Natal essa verdade ela possa entrar na nossa mente, no nosso coração, levando você a amar Jesus sobre todas as coisas, porque todas as coisas são menores do que Jesus. Precisamos comemorar o Natal, louvando a Deus por essa grande salvação que nos foi trazida pelo Senhor do universo. Jesus poderia ter ficado na sua glória, vamos dizer, né, gerenciando a sua criação, mas Ele assumiu a forma, tornou-se em semelhança de homens e foi obediente até a morte, se humilhou. Então, o Natal vem nos lembrar que Jesus tem credencial para trazer luz, para tirar a cegueira desse mundo. A segunda coisa que o Natal vem nos mostrar, irmãos, que Jesus pode tirar a cegueira desse mundo, é o zelo que Jesus tem pela glória de Deus. João 2, vamos abrir aí a nossa Bíblia. Você pode ler aí na projeção, né? Mas João 2, 12 a 17. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam os pombos: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus se mostra aqui intolerante com aqueles que profanam o templo do Senhor, que transformam o templo do Senhor em covil de salteadores, esconderijo de salteadores, ou seja, de pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira e depois vão se esconder no templo, como se fossem muito piedosos. Põe aquela máscara de crente,
né? Mas no dia a dia estão longe do Senhor. Deus não tolera isso. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né? E os judeus nunca mais voltaram, nunca mais tiveram aquele templo até hoje, né? No lugar daquele templo foi construída uma mesquita que está lá, né? Dominando toda a cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Davi, né? Dominada por essa mesquita muçulmana. E porque hoje e sempre, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita na sua igreja, no seu povo remido, lavado no sangue de Jesus, porque Ele dá o seu Espírito Santo para habitar em nós, igreja. Então a igreja hoje somos nós, é o povo de Deus, e esse povo que é formado, essa igreja que é formada pelos eleitos de Deus, e precisamos entender que Jesus zela com o mesmo amor e com a mesma firmeza que Ele demonstrou lá no templo de Jerusalém por essa igreja. Não podemos brincar com isso. Jesus zela pela glória de Deus na igreja. Ele quer que a igreja realmente reflita a glória do seu Deus, do seu Pai, do Criador de todas as coisas. Então ele ficou irado naquele tempo, porque o lugar de adoração estava sendo profanado. A gente raramente vê Jesus agindo dessa maneira, né? Talvez seja a única passagem onde mostra essa ira, essa irritação de Jesus, porque estavam profanando o templo destinado à oração. A casa de meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos, lugar de comunhão com Deus. E a verdade, irmãos, é que Jesus continua zelando pela glória da igreja, pela glória de Deus. E Ele deseja que aqueles que profanam a adoração de Deus com a sua irreverência, com a sua indiferença, com a sua falta de coerência de vida, se arrependam e recebam o perdão dEle, tornando-se verdadeiros adoradores. Porque se não fizerem isso, sofrerão a ira de Deus, como aqueles cambistas sofreram naquele dia. Precisamos parar e pensar que tipo de adoração nós estamos oferecendo a Deus. Que tipo de adoração nós oferecemos a Deus no Natal? Será que nós não lembramos desse Jesus que zela pela glória do seu Pai? Que zela pela igreja do Senhor? E manifestar a glória de Deus sempre foi o propósito de Jesus. E na sua oração sacerdotal, né, lá em João capítulo 17, ele vai falar, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Toda a revelação bíblica e toda a revelação geral de Deus tem como objetivo levar o homem a glorificar a Deus, a ver a sua glória em toda a sua criação. E no Natal essa glória, a luz dessa glória brilhou de modo extraordinário no nascimento de Jesus. E ao ponto daqueles anjos cantarem ali nas campinas de Belém, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus. O Natal vem para nos mostrar essa glória do Pai. E João, quando se encerra o seu, lá encerrando no capítulo 1, verso 14, ele diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os discípulos testemunham a glória de Jesus. E nós perguntamos: você já sentiu alguma vez zelo pela glória de Deus? A adoração sem vida, sem alegria, sem gratidão, sem coerência, incomoda você?
Mas Jesus tem zelo por essa glória. Ele quer ver a sua igreja, aqueles que Ele iluminou, tirou a cegueira, glorifiquem também a seu Pai que está nos céus, com uma adoração verdadeira e sincera. Nós possamos, irmãos, recuperar este zelo pela glória de Deus, tanto na adoração, quanto no serviço que nós prestamos a este mundo, para que a luz de Cristo, a luz do Evangelho, brilhe de fato no meio das trevas desse mundo de escuridão. Mas a terceira e última, vamos dizer, credencial que Jesus tem para tirar as trevas deste mundo e que o Natal nos mostra, é o poder de Jesus para vencer a morte. Primeiro, a sua credencial é que Ele criou todas as coisas. A segunda é que Ele zela pela glória de Deus. E a terceira, Ele venceu a morte. A completa escuridão foi vencida. Aí João capítulo 2 ainda, verso 18 a 22, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Ele lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Glória a Deus. Nestes dias, quando tantos estão morrendo, atacados por um vírus invisível, quanto muitos estão vivendo apavorados, com a possibilidade de contrair esse vírus e de morrer, quando a escuridão das trevas espirituais e morais atinge o seu máximo nesse mundo, o Natal nos chega para nos lembrar que aquele menino nascido em Belém é o Pai da eternidade. Pai da eternidade. É o Senhor de todas as coisas. Que Ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos, como diz Lucas em Atos, com muitas provas incontestáveis. E hoje está assentado à mão direita de Deus Todo-Poderoso, governando sobre todas as coisas, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, esse é o Jesus que nasceu no Natal. Não aquela criancinha indefesa, que causa mais comoção em nós do que adoração, do que reverência, do que respeito. Vamos entender que esse Jesus que nasceu lá é aquele que venceu a morte, derrotou as trevas. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias nem fim. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos físicos é o mesmo poder capaz de ressuscitar aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados e fazer deles novas criaturas, que não vivem mais para si mesmos, mas vivem para a glória de Deus, irmãos. O Natal tem que trazer isso ao nosso coração. A igreja que vive na pandemia e na pós-pandemia precisa despertar para esse fato: Jesus ressuscitou dentre os mortos. A luz venceu as trevas, a vida venceu a morte. Precisamos
nestes dias que estão nos oprimindo, nós precisamos nos levantar, tirar esse peso e olhar para Jesus que vive, venceu a morte, venceu as trevas, nos deu vida, vida abundante, e que a nossa vida está nas mãos dele, que quer que morramos ou vivamos, nós somos do Senhor. Não é Covid, não é nada que vai nos tirar a vida, é Deus que nos dá e tira conforme o seu querer. Por que viver oprimido? Por que viver angustiado? Porque nós temos um Deus que está acima de tudo isso. E se essa pandemia não servir para corrigir a sua igreja, misericórdia. Se essa pandemia não chegar para despertar crentes do seu comodismo, da sua indiferença, eu não sei o que mais restará para fazer. Mas a verdade é que a separação do joio e do trigo já começou. Pode ter certeza disso. Já começou. Começa devagar, mas vai se tornando cada vez mais evidente. E veja o grande privilégio que nós temos, irmãos. Anunciar essa verdade, que jamais pode ser contraditada. Entender que as boas notícias, o tema aí do Congresso da Juventude, né? As boas notícias vencem as falsas notícias. A verdade prevalece sempre, apesar de toda a aparência e confusão que a mentira causa. E a gente fala em fake news e não para pensar, né? Acha que é brincadeira. Mas a Bíblia é muito clara, diz que o pai das fake news é quem? Satanás, o diabo, é o pai. Então quem está transmitindo isso aí é filho do diabo, é o pai dele, porque um cristão verdadeiro, ele vai falar a verdade do Evangelho, vai pregar a verdade, doa quem doer. E nós temos tudo isso, meus irmãos. Se você que é um cristão, está me ouvindo, dedicar mais do seu tempo para espalhar a boa notícia do Evangelho nas redes sociais, nós poderemos ver um milagre acontecendo nesse mundo, no nosso país, um novo tempo raiando nas vidas das famílias, da igreja e da nação. Gastamos tanto tempo lendo bobagem, falando bobagem. Precisamos mudar. E que o Natal desse ano, no meio dessa pandemia, possa nos motivar a isso. E que essa nova visão desse tempo de comemorações no final do ano leve você a uma adoração mais sincera, mais verdadeira. Leve você a um relacionamento com Deus e com o seu próximo, mais cheio de amor e de perdão. Leva você a viver como nova criatura, que faz parte já de uma nova criação que está sendo gestada e que em breve virá à luz, novo céu e nova terra. Nós já vemos o princípio das dores do parto acontecendo, né? Que esse Natal seja não apenas diferente, pela força das circunstâncias que estão nos obrigando, mas seja um momento de celebração para o povo de Deus. Pois vimos a glória de Deus na vida, obra e ressurreição de Jesus Cristo. E eu convido você mais uma vez a olharmos aí para 2 Coríntios, capítulo 4. Nós lemos do verso 1 até o verso 6, mas eu quero continuar essa leitura, preste atenção.
verso 6 ele disse, né? Porque Deus que diz das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, pois, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus, irmãos. A luz resplandeceu nas trevas, resplandeceu em nosso coração. Vamos glorificar a Deus mais uma vez nesse Natal, mostrando a este mundo de trevas, não apenas as luzinhas bonitas de Natal, mas uma vida que brilhe com a luz do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez podemos abrir a Tua palavra, podemos ouvir a Tua mensagem, podemos, ó Pai, nos colocar diante do Senhor com gratidão, porque mais uma vez o Senhor nos permite chegar ao fim de um ano e a nos lembrarmos do nascimento de Jesus Cristo, ocorrido há 2000 anos atrás, e lembrar que esse Jesus que nasceu em Belém é o Senhor Todo-Poderoso, é aquele Cristo Criador de todas as coisas, é aquele Cristo que zela pela sua glória. Ó Deus, quão maravilhoso é o Senhor, quão grandioso é o Senhor. E esse Cristo cuida de nós, ó Pai, a cada instante, a cada momento. Muito obrigado, Senhor. Que este seja o Natal maravilhoso na vida do Teu povo, da Tua igreja, e que de fato, ó Pai, a luz de Cristo brilhe no meio das trevas do pecado, das trevas morais, no meio de toda essa angústia e desespero. Haja a luz do Senhor, cheia de graça e de esperança, de amor. Ó Deus, que nós sejamos Teus instrumentos para assim fazer. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Vamos estar de pé, queridos.